Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é segunda-feira, já passamos o final de semana descansando e agora nós vamos para a nossa aula. A aula hoje é aula de língua portuguesa, então quero que vocês peguem os livros de vocês. E aí hoje nós vamos começar iniciando a nossa aula fazendo a correção da atividade que a Tia Aline passou lá no livro sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Na sexta-feira eu revisei sobre sílaba tônica, né? Mostrando para vocês qual é a melhor maneira da gente identificar uma sílaba tônica na palavra. E o que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte em uma palavra, tá? E aí depois eu ensinei que essa sílaba mais forte, ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? E então, na correção, a gente já vai corrigindo a atividade, já vai revisando esse assunto aí. Eu passei mais atividades em folha, tá? As atividades em folhas eu vou corrigir quando os pais de vocês me entregarem essas atividades lá na escola, tá bom? Então, vamos para a correção de hoje, e aí depois a gente vai para o novo conteúdo que nós vamos ter hoje, tá bom? Olha só, a página 22 do livro já começa ensinando sobre o assunto de oxítona, paroxítona e proparoxítona com exercício, tá? Então, olha só, leia as palavras a seguir em voz alta. Temos lá, círculo, deixa eu aumentar essa página aqui, para a gente poder ver melhor, ok? Ó, círculo, panela e café, tá? Olha só, contorne a sílaba tônica de cada uma das palavras acima. Vamos lá. Na palavra círculo, qual foi a sílaba que você achou que é mais forte? A sílaba cir. Até porque já temos um acento aqui, não é verdade? Então, aqui é a sílaba mais forte. Panela. Qual que é a sílaba mais forte? O né. Lembra que eu falei que a melhor forma é a gente falar em voz alta e a gente fazer a separação das sílabas? Então, nós temos lá, ó, café. Qual que é a sílaba mais forte? O fé. Até porque também aqui no fé, na vogal E, nós temos o acento, o quê? Acento agudo, tá bom? Então, depois que vocês circularem aí, eu não vou circular aqui, porque se eu pegar a canetinha e depois eu dar muito trabalho para tirar, assinale no quadro a posição da sílaba tônica dessas palavras. Então, aqui é onde a gente vai descobrir qual que é a posição dessa sílaba. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que, vamos lá, a sílaba oxítona, essa aqui, é aquela que fica em último lugar numa palavra. A sílaba paroxítona é a que fica em penúltimo lugar, certo? E a proparoxítona é que fica em antepenúltimo, ou seja, que fica antes da penúltima, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, na palavra círculo. Professora, como que eu sei contar se ela é a penúltima ou se é a antepenúltima? Analisando a última. Então, por exemplo, a sílaba lo é a última sílaba desta palavra. Então, a sílaba cu é a penúltima e a sílaba cir é a antepenúltima. Então, a palavra círculo, ela é a antepenúltima sílaba. Você vai marcar um X aqui, ok? Tá. Na palavra panela, qual que é a última sílaba? A gente sempre começa analisando pela última, porque a gente está chegando na última, a gente chega na penúltima e na antepenúltima, certo? Na palavra panela, nós temos o lá, que é a última sílaba, não é a sílaba mais forte, certo? O né, que é a penúltima, certo? E o pá, que é a antepenúltima. Nesse caso aqui, como né é a sílaba mais forte dessa palavra, então ela vem aqui, ó, marcar um xizinho aqui no penúltimo, certo? E na palavra café, a última sílaba é a sílaba mais forte. Então, a gente vai marcar um X aqui, ok? Até aí tá tudo certo. Então, sempre quando for procurar
qual que é a posição da sílaba, a gente começa olhando qual que é a última, depois vem a penúltima e a antepenúltima, tá bom? E aí, dependendo da posição que essa sílaba está, e se ela for mais forte da palavra, é onde você vai classificar ela. Então, olha aqui, ó. Veja como são classificadas as palavras de acordo com a posição. Foi aquilo que eu falei. Oxítonas, palavra com a última sílaba tônica. Paroxítonas, palavra com a penúltima sílaba tônica. E proparoxítonas, palavras com a antepenúltima sílaba tônica, certo? Aqui nós temos o exemplo das palavras. Então, a palavra círculo, ela é proparoxítona. Por quê? Porque a cir é a mais forte, ou seja, ela é a antepenúltima. Ó, última, lo, penúltima, cu e cir, antepenúltima, certo? Temos aqui panela. A mais forte é o né, como ela é a penúltima, porque a última é o lá, ela é paroxítona. E no café, como o fé é a última sílaba e ela é a mais forte, então ela é oxítona, certo? Então, revisando tudo isso, nós vamos passar agora para o exercício de fato, que é aqui na página 23, certo? Vamos lá. Observe as imagens seguintes. Aí aqui você vai ter que separar, certo? Isso aqui é uma lâmpada, então fica lâmpada. Qual que é a sílaba mais forte? Você vai separar as sílabas, né? Lâmpada. Depois você vem tênis. Depois você vem boné, certo? Aí aqui vem, ó, camisa. E o que é isso aqui? Dominó. E aqui, lápis. Então, depois que você separou aí, ó, escreva o nome de cada elemento, retratado nas imagens, separando em sílaba, nós já separamos. Vai contornar, então, a sílaba tônica de cada uma das palavras. Então, olha aqui, ó, lâmpada, você vai circular qual? O lã, até porque o lã já vem acentuado, então ele é mais forte, né? Tênis, qual que é a sílaba mais forte? O tem, até porque ele também já vem acentuado com acento circunflexo, não é verdade? Boné. Qual que é a sílaba mais forte? O né. Camisa. Qual que é a sílaba mais forte? O mi. Dominó. Qual que é a sílaba mais forte? O nó. E o lápis. O lá é mais forte. Por que eu não escrevi aqui? Porque depois vai dar trabalho para a tia Aline apagar. Mas está dando para vocês entenderem, né? Contornamos, então, a sílaba mais forte e agora nós vamos classificar a posição da sílaba tônica. Então, olha aqui, ó. Lembrando que oxítona é a última sílaba, paroxítona é a penúltima e proparoxítona é a antepenúltima, certo? Na palavra lâmpada, olha, lâmpada. O da é a última, o pá é a penúltima e o lã é antepenúltima. Então, aqui nesse caso, essa palavra ela é proparoxítona, ok? Na palavra tênis, temos duas sílabas. Tênis. Qual que é a mais forte? O tem. Onde minha mãozinha tá, vocês vão acompanhando aí. Se o tem é mais forte e o nis é a última sílaba, então tem, ela é penúltima. Então, ela é paroxítona. Ok? Tá dando para entender? Boné. Qual que é a sílaba mais forte? O né. O né é a última sílaba, não é verdade? Então, ela é oxítona. Ok? Camisa. Qual que é mais forte? O mi, nós já circulamos lá em cima. Então, se o mi é o mais forte e o za é a última sílaba, o mi é a penúltima. Então, ela é paroxítona, tá? Dominó. O nó é mais forte, né? Nós já circulamos lá. E ele é a última sílaba mais forte da palavra. Então, ele é oxítona, certo? E o lápis. O lápis, o lá é mais forte. E o pis é a última sílaba. Então, o que vem antes é penúltimo. Então, lápis é paroxítona, certo? Não é difícil. À medida que vocês vão fazendo o exercício, vocês vão aprendendo. E aí, no livro, foram só essas atividades. E eu passei mais atividades em folha, na sexta-feira também, né? E aí a tia Aline vai corrigir. Vou passar mais atividades depois sobre esse assunto? Vou passar, tá bom? Mas
Se tiver ficado alguma dúvida, o que eu quero que vocês façam? Vai lá no grupo, vai lá no WhatsApp da Tia Aline, fala, Tia Aline, eu não consegui entender. A senhora já explicou, mas eu não consegui entender. Não tem problema, a Tia Aline vai explicar novamente, nós vamos passar a fazer mais exercícios, ok? E a gente vai entender esse negócio, vai ficar sem entender, não. E aí, por hoje, eu quero que vocês, então, passem a página lá para a página 26 do livro, tá? Eu vou usar agora os slides com vocês, porque eu fiz os slides para explicar esse conteúdo, tá bom? Deixa eu chegar aqui na página. Aqui, certo? Nós vamos aprender sobre esse negocinho aí, ó. Vamos lá pro slide. Página 26, nós já estamos abrindo aqui. Olha só, nós vamos aprender sobre antônimo e sinônimo, né? E o que é isso? Nós vamos descobrir o que é isso hoje. O que significa antônimo e o que significa sinônimo. Não é difícil, é muito fácil, tá bom? Olha só. Sinônimo são palavras que apresentam significados semelhantes. Espera aí que eu vou fechar aqui essa parte aqui, que tá pesando. Aí. Complicado esse negócio. Vamos lá, vou abrir aqui. Aqui. Eita, nossa, tá difícil. Cuidado com isso. Olha só. Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes. Por exemplo, vamos dar exemplos de palavras aí como proteger e defender. Se eu formar uma frase assim, olha, eu vou proteger a minha filha, certo? Diz a frase. E se eu disser, eu vou defender a minha filha, é a mesma coisa? É a mesma coisa, tem o mesmo tipo e o mesmo significado. Então, sinônimo são palavras que têm o mesmo significado, certo? E aí, então, temos o antônimo. O que é o antônimo? São palavras que apresentam significados diferentes. Como, por exemplo, proteger e atacar. Eu posso dizer assim, eu vou proteger a minha filha, certo? E aí, se eu disser, eu vou atacar a minha filha, quer dizer, então, que a frase ficou diferente. Numa frase, eu estou protegendo, não é verdade? E na outra frase, eu estou atacando a minha filha. Então, são palavras diferentes, com sentidos diferentes, né? E aí, vamos lá de uma forma mais fácil para vocês. Olha, vamos ver alguns exemplos de sinônimos. Feliz, o sinônimo de feliz é contente, alegre, certo? Se eu disser eu estou feliz, ou eu estou alegre, eu estou contente, é o mesmo significado, só que com palavras diferentes, certo? Ou, por exemplo, sinônimo de apavorar. Eu apavorei aquela menina. É um exemplo de frase. Se eu disser eu assustei aquela menina, é a mesma coisa. São duas palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Então, vamos colocar na cabecinha aí. Sinônimo são palavras que são diferentes, mas têm o mesmo significado, o mesmo sentido, certo? Isso é sinônimo. Agora vamos para exemplos de antônimos. Por exemplo, feliz, o contrário de feliz é triste. O que a gente pode dizer? Por exemplo, sinônimo a gente pode definir como igual. E antônimo a gente pode definir como diferente, ou contrário, né? Palavra contrária. Então, por exemplo, quando eu falo feliz, o contrário de feliz é triste. E quando eu falo, por exemplo, prender, o contrário de prender é libertar. Por exemplo, vamos lá.
Eu estou muito feliz hoje. Ou se eu disser, eu estou muito triste hoje. Eu coloquei palavras diferentes na mesma frase e deu sentido contrário, certo? Então, quando eu falar assim, olha, por exemplo, eu prendi o ladrão. Aí, se eu falar para você assim, Amandinha, passe essa frase para... aí eu vou circular algumas palavras, vou sublinhar algumas palavras e vou pedir para você passar aquela palavra para o antônimo dela, colocar um antônimo. Você vai colocar lá, eu libertei o ladrão, que é o contrário, né? Se eu disser assim, a Amanda dormiu na sala de aula. Amanda, coloque essa frase na palavra, acho o antônimo de dormir. A Amanda acordou na sala de aula. Não é o contrário? Então, antônimo. Esse é o significado. Sinônimos são palavras iguais com o mesmo sentido. E antônimos são palavras diferentes, ok? E que dá sentido diferente na frase. Né? Se eu colocar numa frase que eu estou feliz, mas se eu pedir para você, me dê um antônimo de feliz. Qual que é o antônimo de feliz? Triste. Qual que é o antônimo de triste? Feliz, né? Qual que é o antônimo de dormir? Acordar, não é? Qual que é o antônimo de cair? Levantar. Qual que é o antônimo de sorrir? Chorar, não é? Então, é assim, antônimo é o contrário, certo? E aí, eu tive que fechar o livro aqui porque estava pesando, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês vão fazer atividades para mim no livro referente a esse assunto. Na página 26, vocês vão ler o livro, o texto aqui, ó, que fala sobre o protetor da natureza, já é ainda trabalhando um pouquinho daqueles personagens do folclore, tá bom? Fala aqui sobre o Curupira, vocês vão ler, vão responder a respeito do texto para mim. E aqui vai pedir para vocês circular, por exemplo, contornar uma palavra, o contrário, por exemplo, qual que é o contrário de proteger e defender? Por exemplo, proteger e defender é a mesma coisa. Eu protejo ou eu defendo é a mesma coisa. Qual que é o contrário de proteger e defender? É atacar, certo? Então, vocês vão fazer atividades e amanhã, então, a gente vai vir com a correção. Página 26 a página 30, tá? Tem tudo bonitinho lá na rotina de atividades. E aí, por hoje é só. Amanhã, na correção, a Tia Aline vem dando mais exemplos de sinônimo, de antônimo. Vamos fazer mais atividades. Não é difícil, tá bom? Por hoje é só. Hoje vai ser só aula de português. E aí, olha só. Amanhã eu venho com a correção da atividade de matemática sobre gráficos. Hoje, lá na rotina de atividades, tem mais tarefa para vocês fazerem no livro sobre o assunto de gráficos, que é vocês analisarem os gráficos e responder as perguntas. Não é difícil, é muito fácil a questão de gráficos. E aí, vocês vão fazer as atividades, amanhã eu venho com a correção, tá bom? De matemática. Então, por hoje é só. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Por hoje é só, amanhã eu espero vocês aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? Vamos que vamos. Beijos.